aí, pessoas, tudo bem? Como é que vocês estão nessa quarentena? Nós estamos aqui trabalhando, claro, sempre para a manutenção da sua meta. Então estamos aqui no Meta, trabalhando para fazer com que você continue com os seus objetivos aí traçados e os seus estudos cotidianos, tá certo? Você já me conhece, eu sou o Adalto, professor de Biologia, e hoje nós vamos trabalhar alguns dos conteúdos que, no curso de matérias isoladas, no curso de Biologia aqui do Meta, nós iríamos iniciar. No entanto, eu já peço para que todos, principalmente os alunos do curso, sejam informados de que nós vamos, ao passo que essa crise epidemiológica e essa pandemia passar, e ela vai passar, nós vamos sim voltar às aulas presenciais com todos e vamos voltar a esses conteúdos vendo-os de forma mais detalhada, pormenorizadas, com exercícios, enfim, certo? No entanto, hoje nós vamos já começar a falar, sim, de célula, biologia celular ou estudo da célula, citologia, como muitos conhecem. A biologia celular ela termina sendo um fundamento dentro das ciências da natureza de grande importância, porque é justamente nesse momento que a natureza passa a ser compreendida. De que forma, Adalto? Ora, a célula é a unidade, preste bem atenção, ela é a unidade fundamental, morfológica, funcional do ser vivo. Então, independente de você ter uma célula só com um compartimento biológico, como por exemplo nos seres unicelulares, independente de você ter inúmeras células, trilhões de células, como em alguns animais, nós temos um tipo de estrutura que chamamos de unidade, que é morfofisiológica. De acordo com a teoria celular, portanto, todos os seres vivos são dotados de células, são dotados dessas estruturas fundamentais. É claro que o estudo da célula não é um estudo fácil, não é um estudo simples de ser realizado, porque ele depende, claro, de todo um avanço tecnológico relacionado à microscopia. Então, dentro da biologia celular, o estudo microscópico ele termina sendo um coadjuvante indispensável. Vocês estão, inclusive, percebendo aqui na tela que eu tenho um tipo de microscópio que é bastante utilizado na ciência, em época de Covid, inclusive, em época de coronavírus. Nós, eventualmente, em televisão, em reportagens virtuais, nas redes, enfim, jornais, nós vamos observar muitas das pessoas usando, por exemplo, esse tipo de equipamento. Por quê? Ele é um equipamento limitado em termos de ampliação, mas é um equipamento muito fácil de ser manipulado. Então nós conseguimos, através desse tipo de microscopia, enxergar o que os nossos antecessores, vamos dizer assim, da microscopia lá do século XVII, como o Anton von Leeuwenhoek, o próprio Robert Hooke, que é o pai da biologia celular, quando ele analisou um microscópio muito rudimentar, o que seriam as primeiras cavidades morfofisiológicas da vida. Então, lá na época, no século XVI, XVII, XVIII e hoje, essa microscopia ela é ainda uma microscopia bastante utilizada. Claro que os nossos microscópios, obviamente, eles têm um poder de ampliação maior, têm um poder de resolução maior, mas são microscópios que dependem da luz. Essa é a microscopia óptica. Microscópio óptico é um microscópio que depende da luz. Então a luz ela é projetada contra o material biológico que se encontra aqui sobre o chariot. Esse chariot ele é movimentado por esse parafuso e a lâmina com o material processado vai sendo ampliada através dessas lentes. Então a microscopia nada mais é do que uma ampliação das imagens através da sobreposição de lentes. Essas lentes, que nós vamos chamá-las de objetivas, vão ampliar a imagem e essa imagem ela será refletida até a lente ocular. Claro, sim, ocular, o seu olhinho está aqui, exatamente. Logo, quando você faz essa ampliação, o produto do valor da ocular pela objetiva gera a ampliação daquele material biológico. Os microscópios ópticos geralmente apresentam uma ampliação limitada. Nós temos, inclusive, para
técnicas de ampliação, estudos matemáticos, um poder de ampliação de até 1000 vezes. Por exemplo, uma ocular de 10 multiplicada por uma objetiva de 100, 1000 vezes ampliação. No entanto, a gente tem sim alguns microscópios ópticos que já apresentam um poder um pouco maior de ampliação. Mas é um instrumento bastante fácil de ser manipulado e sim, nós conseguimos estudar a célula, pelo menos os seus aspectos morfológicos mais básicos. Tudo bem? Estão comigo? Ok. É claro que, em outro momento, nós vamos falar um pouco mais sobre um tipo de microscopia que é hoje extremamente capaz de realizar observações muito maiores, que é a microscopia eletrônica, que tem um mecanismo diferente desses, porque é um mecanismo eletromagnético. Quando nós estudamos as células, pessoas, é interessante nós classificarmos as células de acordo com a presença de alguns componentes. Por exemplo, a célula chamada de procariótica. O que é uma célula procariótica? O prefixo pro quer dizer o que vem antes, é o que é primitivo. Cario e refere-se ao que chamamos de núcleo. Então, uma célula procariótica é uma célula que não apresenta um núcleo individualizado. O que é um núcleo? O núcleo é um componente, um compartimento dentro da célula que apresenta material genético. Essa matriz genética, que é representada pelo DNA, fica isolado e individualizado no núcleo. No entanto, nos seres procariotos, esse núcleo ele não é individualizado. Tudo bem até então? Que tipo de célula é essa? Observem essa célula, uma célula que é bastante simples, um compartimento de uma célula bacteriana. As bactérias são seres unicelulares, são seres que apresentam um único compartimento, são seres que têm um material genético disperso no citoplasma. Esse material é conhecido como um material cromossômico ou nucleoide. É uma célula que tem um revestimento de parede. É uma célula, portanto, bastante simples, mas que garante, sim, uma grande diversidade de funções, até porque as bactérias são seres da natureza mais numerosos e os mais antigos que existem. Portanto, por exemplo, fazendo uma análise pormenorizada de algumas dessas bactérias, além do material genético e dos revestimentos de proteção, como a parede celular, nesse tipo bacteriano, inclusive essa cápsula, a própria membrana que reveste o conteúdo interno, a gente tem também um dos principais componentes que mantém a célula viva, que é a presença do chamado ribossomo. Ribossomos são um instrumento de produção proteica. Então, para ter vida, eu preciso ter material genético que vai processar proteínas nos ribossomos. E isso a bactéria tem, as células animais têm, as células vegetais têm, inclusive quem não é acelular, ou melhor, que não tem células, como o vírus, que é acelular. Falando em vírus, falando em Covid, falando em corona, SARS-CoV-2, enfim, todas essas nomenclaturas que nós estamos hoje conhecendo. Então o vírus ele tem sim, por exemplo, um material genético, ele só não tem célula, ele é acelular. Mas quem é celular, como bactérias, como os eucariontes, aqui você tem as células eucariontes, representando uma célula animal, uma célula vegetal, todos esses indivíduos têm sim esse processamento. No entanto, falando de eucarionte, nós vamos encontrar aqui células que apresentam uma grande quantidade de componentes internos. Aí você diz assim, Adalto, então a bactéria ela seria uma célula que vai evoluindo, vai dando origem a outros tipos de células. Sim, exatamente, essa é a evolução que a gente encontra na natureza. Então uma bactéria ela é mais simples, um vírus nem nesse sentido se enquadra, porque não tem célula, mas tem material genético. Agora, um eucarioto, que nós, pela própria terminologia, não é uma célula eucariótica, uma célula que tem um núcleo verdadeiro, ou seja, tem um material genético individualizado, e esse núcleo verdadeiro ele vai garantir o funcionamento celular. Então,
Quando você olha, por exemplo, para uma célula eucariótica, você vai perceber que nesse slide a gente tem duas das principais células, um animal e um vegetal. Vamos perceber alguns constituintes específicos. Por exemplo, uma célula animal ela é desprovida de parede. Então a parede celular, que a gente vê inclusive na bactéria, é um componente específico de algumas células. Já é ausente da célula animal. O Adalto, todos esses desenhos bonitinhos aqui, o que são? Bom, esses desenhos bonitinhos envolvem as chamadas organelas, que é dentro do estudo da célula, o que mais vem sendo cobrado na parte de biologia, por exemplo, do estudo das células, da parte de biologia celular, porque é justamente uma espécie de organização de organelas que mantém a célula funcionando e que, claro, mantém as diferenças entre os seres. Uma célula vegetal é uma célula de, por exemplo, de armazenamento de líquidos nutritivos aqui no vacúolo, que é essa estrutura maior. Já uma célula animal é uma célula que tem uma capacidade de endereçamento de produção de proteínas com posterior secreção através do complexo de Golgi. Então nós temos um arcabouço de organelas que consegue diferenciar os seres vivos. Célula animal, célula vegetal, célula de protista, célula de fungos, enfim, da natureza como um todo. Não esquece, teoria celular, proposta por Matthias Schleiden e Theodor Schwann. Teoria celular, qualquer ser vivo na natureza tem que ter célula. Ou um único compartimento, uma célula, como a bactéria, ou vários. Quando nós estudamos a célula dos componentes, eu falei aqui, fiz menção ao núcleo, fiz menção ao DNA, que se encontra, por exemplo, disperso no procarioto, porque ele não tem núcleo individualizado por uma membrana chamada carioteca. Já no caso dos eucariotos, eu tenho membranas como, por exemplo, a carioteca, daí vem eucária, voltando, eucária, núcleo individualizado por carioteca, procária, não existe núcleo individualizado porque não tem carioteca. Então, quando você estuda as membranas, essas estruturas elas são bioquimicamente estudadas já há algum tempo, principalmente no século passado, século esse que a gente começa a ter um desenvolvimento microscópico melhor, onde a gente consegue entender melhor os modelos bioquímicos das membranas, e a partir daí, essas estruturas elas começaram a ser interpretadas fisiologicamente. Olha lá, fisiologia nada mais é do que funcionamento. Então, por exemplo, esse modelo aqui é um modelo de membrana extremamente útil para a funcionalidade celular, coerente com a funcionalidade celular. Mas é um modelo. Para vocês terem uma noção, esse modelo, proposto por Nicholson e Singer em 1972, já temos uma porção aí de anos entre a proposta do modelo e os dias atuais, é ainda um modelo aceito para os estudos fisiológicos de membrana. Não esqueça uma célula, imagine assim mesmo, vamos lá, bem didático, tá? Olha, criancinha, uma célula, ela é um compartimentozinho, onde o alimento ele vai entrar, onde aquilo que foi processado vai sair. Então, se eu tenho um compartimento, quem é que limita esse compartimento? Isso, olha aí, você respondeu. Quem limita é a membrana. Aí vai lá, não esqueça, na natureza nós não temos membranas quaisquer, nós temos biomembranas. Tanto, Neto. Então, tudo que for biológico tem biomembranas. Mas o procarioto não tem a carioteca. Não. A única membrana do procarioto, da bactériazinha, é essa daqui. É a chamada membrana o quê? Plasmática. Muito bom. Membrana plasmática. Então, é essa membrana com essa estrutura bioquímica de Nicholson e Singer. Estrutura essa que ainda é o nosso modelo atual. Certo?
Nessa estrutura você tem uma bicamada fosfolipídica, que são essas bolinhas aqui, com esses tracejados aqui, tá vendo? Vocês conseguem perceber essa bicamada de fosfolipídios. Fosfolipídios são componentes bioquímicos que apresentam regiões polares, tanto em um determinado tipo de limite de superfície como no outro. Essas regiões polares, elas estão em contato com a água. Você tem proteínas que atravessam completamente as bicamadas. Essas proteínas são proteínas transmembrana, olha aí, transmembrana, elas atravessam. Observe que essa proteína, além de atravessar, ela apresenta um espaço que didaticamente a gente pode entender que é um espaço que poderia ser utilizado, por exemplo, junto com um receptor, com uma espécie de molécula sinalizadora. Então, por exemplo, aqui eu tenho em vez de um carboidratozinho que está ligado a essa proteína. Alguma coisa vai encaixar-se aqui e sinalizar alguma determinada ação. É assim que funciona. Também temos proteínas que, além de atravessar a bicamada, são proteínas periféricas, elas se articulam a outras moléculas. Chamamos essas proteínas de proteínas de ancoragem. Agora veja um detalhe, você vai conseguir identificar aqui, por exemplo, que tipo de célula é essa por duas características bioquímicas. Observe. A presença desses carboidratos aqui, que nós chamaremos de glicocálix ou glicocálice. Glicocálix é termo latinizado, mas é um glicocálice. Veja como eles estão desenhados como se fossem cálices, para entendermos essa sinalização. E o segundo tópico, está aqui, molécula importante, colesterol. Glicocálice, colesterol. Matei células animais. Sim, células animais. Se você tem células animais, aqui eu tenho uma membrana que não apresenta parede celular. Muito bom. É assim que morfologicamente você começa a diferenciar os seres. Ok, pessoas? Nesse canto do slide, eu inclusive coloco, por exemplo, os fosfolipídios como uma espécie de dinamismo membranoso. As membranas, elas são elásticas, são inclusive regeneráveis, porque elas criam uma espécie de movimento entre os fosfolipídios. Eles vão dar o que a gente chama de fluidez. Isso, a membrana ela é fluida. Tem até um nomezinho bonito, é o chamado flip-flop. Olha que coisa linda, flip-flop dos fosfolipídios que vão fluindo nessa estrutura, garantindo, portanto, a nossa morfofuncionalidade, ok? Bom, queridos, então, em relação à nossa biologia celular, primeiro encontro nosso, quando nós estudamos as células, temos que estudar os seus componentes. Um dos mais importantes componentes é a biomembrana, e todas as biomembranas vão apresentar esse modelo estrutural e vão facilitar o nosso entendimento, ok? Saudades? Saudades, mas a gente se encontra sim, já já. E com certeza aproveite os nossos encontros nas plataformas virtuais do Meta, nas videoaulas com os professores, porque estamos juntos de você. Valeu, até a próxima, tchau, tchau!